Bola Não Para está no ar para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26 Fibra, também pelo site do canal de São Paulo, canal sp.com.br e pelo meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Toda segunda, 8 da noite, entra uma entrevista inédita, sempre falando de esporte. E hoje, com muito prazer, vou conversar com o piloto Diogo Moscato, que é o nosso convidado aqui. Vai contar a sua história, né? Um jovem piloto brasileiro, sempre importante termos jovens pilotos surgindo. E o Diogo é mais um e vai contar a sua história para você. Diogo, muito obrigado por atender a gente aqui no canal de São Paulo, também no meu canal no YouTube. Tudo bem com você, Diogo? E aí, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite, Fred, os telespectadores aqui do canal. É um prazer estar aqui conversando com você, grande narrador não só dos esportes, mas também de outras áreas, e vamos ver, né? Vamos Mais uma lá. entrevistazinha. O que será mais fácil, né? Dar uma entrevista ou pilotar um kart ou um carro de corrida, hein, Diogo? Eu acho que os nervos em ambos são bem altos, na verdade. É, né? Se concentrar nas pistas e também manter a calma nas entrevistas. Legal. Só aproveitando, quantos anos você tem, Diogo? Eu tenho 16 anos e faço 17 esse ano em setembro. Um jovem piloto, então, Diogo, vai fazer 17 anos ainda, né? Jovem, tem muito caminho pela frente. Eu quero que você conte, então, essa sua caminhada. A paixão pelo automobilismo, como que começou? Você tem alguém na família, algo assim? Como começou essa paixão pelo automobilismo? Essa paixão eu sempre tive desde pequeno. Eu assistia as corridas antigamente com meu pai e meu tio, mas até comecei a correr de kart quando era mais novo, mas meus parentes ficaram preocupados com minha segurança enquanto eu corria e eu parei de correr com 6 anos, 7. Mas nessa época eu não fazia parte de nenhuma competição, só treinava. E quando eu completei 13 anos, eu pedi para voltar e meu pai abraçou essa ideia e agora eu corro pelo Brasil todo. E você que teve a decisão de querer correr, como que partiu? Claro, você falou que acompanhava com seu pai e com seu tio, mas foi você que falou assim, eu quero ir para o kart, ou seu pai falou, não, você não gostaria, filho, vendo que você gostava, como que você chegou a querer participar do kart? Da primeira vez, quando eu tinha, como eu falei, 5, 7 anos de idade, meu pai que ofereceu a oportunidade mesmo de só de lazer, de eu andar, que eu gostava muito de corridas. Mas da segunda vez, quando eu tinha 13 anos, eu que pedi para meu pai para Ah, começar a é? correr. Mas aí Isso. com quantos anos você pediu? Com 13 e 13. da primeira vez com 5 anos ele que ofereceu. E aí, o seu primeiro contato com os 5 anos, como que foi? Você consegue lembrar? Dá para lembrar como foi essa oportunidade aí, Diogo? Você consegue dar uma puxada na memória? Sua memória tá mais fresca que a minha, viu, Diogo? Lembro de nada dessa época. É? A única memória que eu tenho era em alguns treinos que eu tinha, mas nada demais. Nunca competi também, então não ficam muitas memórias só de treinos. E você fazia treino na Bahia, é isso? Isso, em Você é da Lauro Bahia, de né? Freitas. E era kart indoor, kart aberto, como que era os treinos? Eram carros normais, cadetes para as crianças mesmo, com motores quatro tempos. Ah, entendi. E, claro, aí você falou que não tem tanta memória assim, mas aí acho que, como criança, legal, valeu a curtição, a aventura e parou por aí. Aí só voltou você um pouco mais velho, foi isso, né, Diogo? Foi isso que aconteceu. Eu fiquei uns 7 anos, 6 anos parado sem andar. E aí você fazia algum outro esporte? Você gostava de outros esportes, Diogo? Eu pratiquei muitos esportes entre esse tempo. Tentei futebol, tentei basquete, tentei vôlei, mas o que eu mais gostei foi futebol, só que eu só jogava no gol e era o que eu gostava, na verdade. Eu era goleiro, mas nunca foi como pilotar, nunca me deixou tão feliz quanto quando eu tava pilotando. Mas você não tentou jogar futebol, por exemplo, só brincava só. Não, não, só brincava. E aí, o que te fez despertar você aí sim, mais velho, mais velho, né? Mas você com mais idade, já não mais uma criança, um pré-adolescente, querer ir para as pistas aí? Eu sempre queria voltar, na verdade, mas eu sempre pedi a pessoa errada, que era minha mãe, que foi ela que me tirou por causa da segurança. Ah, ela tinha Aí da medo? primeira.
Isso. Mas a primeira vez que eu pedi pro meu pai, ele abraçou a ideia logo de primeira. E como que é então, assim, porque é interessante isso, né? Sua mãe preocupada com você, para você não se machucar, tenho certeza disso, né? Porque pode ter alguma batida, alguma coisa assim, né? Preocupada com a sua segurança. E o seu pai não, querendo que você corra, né? Como que funciona? Meu pai conseguiu convencer minha mãe após um tempo, e também quando eu já estava correndo, da segurança e tudo. E nesses 3 anos de competição eu nunca tive nenhum machucado dessas coisas correndo. Então ela também foi aliviando a barra. Foi. Mas ela ficava com medo? Ela acompanhava você nos treinos ou não, Diogo? Só seu pai? Ela não acompanha os treinos, mas toda corrida que ela consegue estar presente, ela vai junto comigo, com meu pai e meu tio, que é meu coach, meu treinador. Ah, é? Mas Isso. o seu tio foi piloto? Foi, ele era piloto, chegou até no quarto lugar no brasileiro, mas nunca seguiu pra frente, pois ele já começou com a idade um pouco elevada, que era 23 anos, 24. Aí ele só corria por brincar na época. E de kart ele fazia, ele corria de kart. Isso, só de kart. Tá. E aí você começou os seus treinos. Quando que você sentiu que as coisas estavam começando a ficar sérias? Já desde o começo ou não? Foi a partir dos treinos que você, voltando aos treinos, você percebeu que a coisa era séria e você queria mesmo seguir como piloto? Eu acho que. Eu sempre tive a ideia que eu queria ser piloto desde quando eu voltei para os treinos, mas eu acho que a primeira vez que o botão clicou que poderia dar certo foi na minha primeira corrida, que na minha primeira bateria eu fiz a pole e venci a bateria. Mas devido à minha inexperiência na segunda bateria, eu larguei de último por causa do grid invertido e não consegui ganhar a segunda. Fiquei em nono, se eu não me engano, porque eu não conseguia passar o pessoal. Não conseguia? Mas por qual motivo que você Não, não... não. Falta de experiência, eu não Tá. tinha a malícia ainda, não conseguia ver onde podia passar ou não, eu só jogava o kart e via se dava ou não. Entendi. Aí quando você, na primeira bateria que você foi bem, o que você pensou na primeira bateria? Eu falei com o meu tio que nessa corrida ele não pôde ir, aí ele falou que eu tinha feito barba e bigode e só faltava o cabelo. Aí na volta que eu fiquei em nona, eu fiquei pensando, pô, eu não consegui fazer o cabelo. O cabelo faltou nessa aí. Mas na primeira, Foi. mas a sensação, você consegue lembrar a sensação dessa primeira bateria que você foi bem? Você falou, poxa, eu acho que é esse o caminho, eu tô indo bem. E aí vem uma ducha de água fria a partir da segunda bateria, mas assim, essa primeira foi importante para você também, não? Claro que todo resultado positivo sempre tem algo para você tirar de lição. E o negativo principalmente, né? Que você se aprimora ainda mais. Mas na primeira bateria você conseguiu perceber, poxa, gostei dessa aqui, foi assim e tal. Como que foi? Eu não lembro muito bem, mas eu com certeza fiquei assim, fiquei muito feliz na hora, pois era a minha primeira corrida, eu já tinha vencido. Mas eu nunca, naquela época, eu nunca pensava, pô, eu acho que estou indo pelo caminho certo, não. Eu sempre só ia pra corrida, fazer o meu melhor e ver o que dava. Aí com isso eu comecei a correr em São Paulo, pelo Brasil todo, e agora eu faço o Paulista e o Baiano. E tinha mais. O pessoal era todos da sua idade, Diogo? O pessoal que corria essa bateria, ou não tinha gente mais velha, ou não? Não, na época eu tinha 14 anos, eu era o mais novo, e tinha um pessoal com até 40 anos, 45 nessa bateria. Eram Caramba, 25, 23 pilotos. E essa corrida foi lá em Vitória da Conquista. em Vitória da Conquista na Bahia. E como que é correr com mais velhos, assim, Diogo? Os caras ficam olhando, pô, não posso deixar esse moleque ganhar de mim, tem mais ou menos isso aí? Ou você não percebia isso, Diogo? Ah, existe isso até hoje, mesmo com já 3 anos pilotando, muitos deles ainda me olham como se fosse um pirralho e não me respeitam como se fosse um piloto adversário, mas o que importa é o que eu mostro na pista e a maioria das vezes eu venço eles, então não importa muito o que eles acham. E depois dessa prova, como que foi a caminhada aí, Diogo? Conta pra gente aí, pra gente poder traçar essa linha do tempo aí da sua carreira. Depois dessa bateria, depois dessa etapa, começou o Campeonato Baiano e das 10 baterias que eu disputei, eu ganhei 8. Foi 8 das 10 baterias, fui campeão dessa categoria. E no ano seguinte eu comecei a correr em São Paulo e continuei na Bahia, agora na categoria de graduados.
Então, só para entender, eu vou te cortar só para a gente fazer Sim. essa linha aí. Aí você ganhou 8 provas, é isso? Isso, 8 baterias das 10 que eu competi. De E como 10 eu você já ganhou 8. era. Aham. Tá. E como E, eu já era campeão por antecipação, sim, eu não corri a última etapa e fui fazer as 500 milhas de kart na Granja Viana, aqui em São junto Paulo. com isso. Tá. Eu estava fazendo na categoria Light com alguns outros pilotos e a gente estava liderando. Só que foi um infortúnio que a gente não ganhou, na verdade, que a gente se chocou com outro piloto, meu companheiro naquele kart, e voou um dos nossos pesos. Aí, como como voou um dos chumbos, a gente ficou com menos peso e foi desclassificado quando a gente entrou no box. E, Faltando 1 hora, alguma coisa assim. tá. Mas essa vinda a São Paulo, você primeiramente só veio para as 500 ou você veio para outras provas já em São Paulo? Eu já competi em algumas provas, mas eu não fazia o campeonato completo. Eu fazia o Paulista Light de kart de 4 tempos também. Pô, legal. Em 2020 que eu comecei a correr de 2 tempos em São Paulo mesmo. Aí só explica essa diferença de 2 tempos e 4 tempos, Diogo, para quem está assistindo a gente e não acompanha o kart, o pessoal brinca de kart, de forma Sim. recreativa. Explica o que é 2 tempos e 4 tempos. O motor 4 tempos é um motor muito mais resistente, mas também é muito mais pesado e mais lento. Enquanto o 2 tempos é um motor que todo mundo gosta, na verdade. É refrigerado a água, é muito mais rápido, tem uma final de 130 km por hora, mais ou menos. E é o que realmente ensina os pilotos a andarem de kart, a terem reflexos muito rápidos, etc, sabe? Legal, bacana. E como que surgiu o convite para você vir para São Paulo, Diogo? A partir de qual momento? Quando você já estava detonando as baterias aí na Bahia? Ou como que surgiu esse convite para São Paulo? Meu tio já corria em São Paulo antigamente, em 1994, 95, e já tinha um contato da equipe que ele corria antigamente. Então a gente só acertou tudo e eu corri algumas etapas naquele ano em São Paulo. Mas realmente ficou mais forte em 2020, quando eu fui fazer o campeonato completo e fiquei em terceiro lugar, apenas 1 ponto atrás do segundo, mesmo não competindo em 2 provas, se eu não me engano. Caramba, mesmo competindo em 2 provas, foi bem. E aí veio esse convite, o que se veio na sua cabeça? Poxa, vir para São Paulo, um outro lugar, como que foi para você esse convite? Como que você recebeu esse convite, Diogo? Eu não sei muito bem, pois foi, como eu falei, meu treinador que acertou tudo, mas é uma competição muito mais forte, muitas coisas novas para aprender, como o emborrachamento da pista, primeiramente, que o asfalto daí é diferente daqui, é feito com própria borracha, enquanto daqui é só asfalto de rua. Então, é muito mais difícil de pilotar numa pista com borracha, pois qualquer pingo de chuva já se torna um caos de andar, sabe? Entendi. E aí, aqui em São Paulo, você veio com o seu tio? Você vem com o seu tio? Sempre você vem Isso. com o seu... Ou seu pai também vinha ou não? Ou vem? Depende da, Tá, da, da grandeza da etapa. tá, Se a primeira, meus pais sempre vão na primeira etapa do ano de ambas categorias, de Fórmula e de kart, tá. e também na final. Ah, Ou legal. quando tem algum tempo livre, meu pai vai. Só que minha mãe não costuma ir muito. Legal. Só aproveitando já no finalzinho do nosso primeiro bloco aí, quando veio esse convite para São Paulo, sua mãe falou alguma coisa, Diogo? Ela ficou feliz ou tu ficou preocupada também? Não, ela ficou feliz, ela já sabia que era isso que eu queria fazer, então ela aceitou e agora também torce junto e espera que eu consiga competir nas ligas principais, não só do Brasil, mas do mundo também. Então, nós estamos conversando com o nosso Diogo Moscato, que é o nosso convidado aqui no programa Bola Não Para. A gente vai um rápido intervalo e já voltamos com mais A Bola Não Para para você. Tô aqui no Versa Brooklyn, Rua Senador Milton Campos, 175, ao lado do Piquet Camargo Correia. Um dormitório, Piquet. Fala as metragens aí do um dormitório e a característica do pé direito duplo, é isso? É pé direito duplo alto, é isso? Como é? Explica pra gente aqui. Isso mesmo. São unidades de 31 a 37 metros, com pé direito duplo de 3,60. Ou seja, vai ficar lá nas alturas. Mais alto do que seria num prédio convencional. Vale a pena. Fechando o negócio, Piquet.
Ganhe o final de semana na pousada Flores do Lázaro, em Ubatuba, pé na areia. Vem pra cá! Estamos de volta, a bola não para aqui para você, no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26 Fibra, também pelo site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, e no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior. Seja bem-vindo sempre a acompanhar o programa Bola Não Para, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Hoje a conversa com o piloto, jovem piloto Diogo Moscato, que veio da Bahia, compete por lá ainda, mas compete aqui em São Paulo também. Aí o kart cada vez mais forte, Diogo, em São Paulo também. Como que você pode falar e as pessoas te observando, Diogo, porque a gente sabe como que é o kart no Brasil. É difícil ter patrocínio, normalmente é pai-trocínio, né? Normalmente o pai acaba ajudando a família. Como que funciona nesse caso para você? Esse ano eu tô ainda competindo sem um patrocinador principal, tô com o apoio de algumas marcas como a Gotemburgo, máquinas e caminhões, mas nada de patrocínio certo, sabe? Mesmo no Fórmula 1600 e também no kart. Esse ano eu estou competindo na categoria graduados e a gente tá vendo como fica na primeira de Fórmula. Conseguimos 2 pódios e a gente busca o título lá. Ah, é? Aí como funciona? É seu pai que acaba ajudando financeiramente, Diogo? Porque toda prova tem que ter, né? Tem um Isso. gasto, né? Não é fácil. Toda prova. Então você imagina o gasto que tem. É seu pai sempre que te ajuda? Sim, ele continua me ajudando até hoje nos dias atuais. Ah, legal. Aí no kart, você também corre de Fórmula. Queria que você falasse um pouquinho dessa mudança. Como que apareceu esse convite e como é para você? Porque a diferença é óbvia de carro para competir. O que você avalia essas diferenças? O convite surgiu pelo pessoal lá do kart, que é a minha equipe. Ele já tinha contatos e a gente só trocou algumas ideias. Ano passado eu fiz alguns testes, fiz uma corrida para experimentar mesmo, que eu também consegui 2 pódios, 2 terceiros lugares. E esse ano eu vou fazer o campeonato completo com essa mesma equipe, que é a Gara Competition. Mas a principal diferença entre o kart e o Fórmula é a agilidade que cada um tem. O kart é muito mais rápido os reflexos, já que cada volta são 50 segundos com 20 curvas, enquanto no Fórmula são 2 minutos de volta com 15 curvas, sabe? Sim. Mesmo a velocidade sendo maior, a sensação é que você está muito mais lento, pois o espaço que tem para o carro é muito maior do que o espaço que tem para o kart. Tá. No kart existe mais os encontros, né, de um carro com o outro, né? Isso. Na Fórmula não, né? Dependendo qual que é. Só Não, se não. for, só se for correr NASCAR, né? NASCAR você sabe como que funciona, Sim, né? sim. Mas assim, exatamente isso, né? Essa diferença. Porque o kart você vai ganhando espaço, às vezes, né? Não é empurrando, mas dividindo espaço e Não, competindo, né? dividindo roda a roda, sim. Como que é essa diferença para você, Diogo, sem ter esse contato com o carro do adversário? Eu não tenho muito esse problema, já que no próprio kart, roda a roda já pode terminar uma corrida de alguém, pois uma roda sobe no outro e os dois Sim. rodam, etc. Mas no Fórmula é muito mais perigoso, pois as rodas estão livres mesmo, não tem nada protegendo elas, e um carro pode subir um no outro. Então isso é muito mais perigoso no Fórmula, e ainda mais a velocidade que o Fórmula tem, 220 km assim. O 220 na reta e chega? Isso. Tá. O kart normalmente chega com quanto, Diogo? 130, 120 Que por aí. diferença, então, quase 100 km a mais de velocidade. Né? Isso. E para você, a adrenalina sobe com essa diferença de velocidade, Diogo? É diferente mesmo? O piloto sente essa diferença de velocidade? Ou é importante estar na pista não importa, e na O importante é frente? estar na pista. O importante é estar na pista. Você não sente uma emoção maior por estar mais rápido, assim, não tem essa diferença? Não, pois, como eu falei, a sensação de velocidade no kart é muito superior do que no Fórmula. Tá. No kart você percebe mais a velocidade do que na Isso, Fórmula. Legal, bacana. isso. E pandemia, né? Nós chegamos à pandemia e tudo parou, né, Diogo? Como que foi para você esse Sim. espaço? Agora retomaram aí as corridas, mas como foi esse momento de pandemia para você, sem poder correr, né? Sem poder competir? O que você fez? E como foram esses momentos aí?
No primeiro ano passado, na primeira pandemia que teve ano passado, fecharam tudo, não teve etapa, não teve nada, ficamos 4 meses parados, algo assim. Então eu fugi pro simulador, pilotava quase todo dia para matar a saudade. E quando voltou aqui os treinos aqui na Bahia e outros estados, eu fui um dos primeiros a estar na pista, pois sentia muita saudade de pilotar. E o simulador, qual que você participava e qual que você fazia, qual pista? Conta um pouquinho, Diogo, é sempre legal. E é um bom treino, né? Eu já conversei com alguns pilotos, né? Que simulam provas em pistas, às vezes, que ele vai competir, inclusive, né? Que é sempre importante para você conhecer o traçado. Depois, dentro da pista, você lembra o que você fez no simulador, é óbvio, não é a mesma coisa, mas já é um contato mesmo que virtual para onde você vai correr. E no seu caso, o que você preferia, o que você corria? Conta pra gente. No simulador, participar de bastante ligas, então nem sempre elas seguiam o calendário da vida real, Tá. já que o kart não tem muitas pistas no virtual, sabe? Mas no Fórmula, eu treino bastante no simulador para minhas provas de 1.600, para conhecer a pista, conhecer melhores pontos de frenagem, etc. E quais pistas você treinou aí, Diogo? Interlagos, Velocitar, Velopark, pistas que podem aparecer no calendário. Tá. Ainda não está totalmente definido, tendo só Interlagos como a pista principal por agora, mas ao decorrer do ano vão encher com mais pistas. E como você se sente correndo em Interlagos, né? Uma pista mundialmente conhecida, né? Está no calendário da Fórmula 1, onde nós tivemos grandes vitórias de grandes pilotos. Como que é para você estar em Interlagos? É uma sensação muito boa, uma pista muito legal de competir, um asfalto muito bom. Nível A de Fórmula 1, então tem que ser boa. A primeira vez que eu andei lá foi muito divertido, conhecendo as zebras, indo do virtual para a vida real. Foi uma sensação totalmente diferente. Mas agora eu já estou acostumado de andar lá. Já fiz seis corridas lá, 2 baterias e 4 depois. E vários treinos também ao decorrer desse ano. Pô, que legal. E qual o que você gosta ali? O S do Senna, Laranjinha? Qual trecho que você gosta mais? Assim, próximo à reta de chegada, o que você gosta mais ali, Diogo, da pista de Interlagos? Eu gosto bastante do laranjinha, que você vem bem rápido, tem que tirar só um pouquinho do pé e ver o que acontece depois. Sim, Só deixa na mão e vai. você gosta mais desse trecho. Isso. Pô, que legal, que bacana. E o simulador, você viu que tem muita gente que, né, o esportes dá uma boa grana em relação ao pessoal que pratica aí através dos videogames, através dos simuladores. O que você acha disso, Diogo? Você acha bacana? Para quem gosta, é interessante? Ou para quem gosta mesmo de estar na pista, é legal para brincar, mas o que vale é na pista mesmo. Eu acho que o simulador, dependendo de sua condição, é uma alternativa muito boa se você não tiver as condições financeiras, como eu falei anteriormente. É uma alternativa muito boa, muito mais barata e que traz uma adrenalina bem alta já. Mas se você quiser realmente a adrenalina de estar num carro, você tem que estar num carro de corrida. A sensação é totalmente diferente, mas consegue ser o mesmo, mas é diferente. Você já competiu no simulador? Porque a gente sabe que, por exemplo, tem jogador de futebol que joga online, né? Então, às vezes, o cara se surpreende que tem um jogador conhecido do futebol de campo, o cara tá online jogando um FIFA lá, né? Por exemplo. Você já competiu e já fez um gostinho para ver como que você ia no simulador, Diogo? Sim, sim, o simulador, como eu falei anteriormente, eu participo de vários campeonatos online, já que aperfeiçoam minha técnica de pilotagem. Sim, mas você foi bem quando você compete. Online é uma Ah, coisa. sim, sim. Quando você pilota na vida real e vai para o virtual, existem várias mudanças, já que no carro a maior sensação que você sente, na verdade, é no seu corpo e não nas mãos. Você sente se o carro está deslizando ou não, mas no simulador você não consegue ter essa percepção. Você é tudo no seu braço, na sua mão, e isso ajuda bastante para os carros. Nas primeiras etapas que eu fui no virtual, eu não fui muito bem. Mas agora que eu tô acostumado, eu sempre disputo pela vitória nas categorias que eu participo. Pô, que legal. E joga online para valer, Diogo? É só para brincar mesmo, recreação?
Eu jogava antes pra valer, mas agora que eu tenho muitas corridas, eu só tô jogando pra brincar mesmo. Tá. E para valer, rendia alguma coisinha ou não? Só o gosto de. Não, era só por diversão. Legal. Diogo, mas isso agora você vai usar sempre, né? Acho que é uma ferramenta a Isso. mais agora para o piloto, né? Esse Sim, sim. simulador ajuda bastante, né? Aham, ajuda com certeza. E não só, como eu falei anteriormente, de ter uma sensação melhor para as mãos, mas também para sempre manter seu reflexo ativo. Se Claro. você não conseguir numa pista ou nada, você ainda tem um simulador para se manter atualizado na velocidade que você participa, sabe? Sim, claro, entendi. Vamos falar de você, sonhos. Qual é o seu grande sonho, Diogo, na velocidade, no mundo da velocidade? É chegar à Fórmula 1 mesmo? Não é Fórmula 1? Seria outras provas? Qual que é o seu sonho? O mais distante, o sonho mais distante e o sonho mais próximo que você tem em relação à sua carreira? Meu sonho mais distante é competir nas 24 horas de Le Mans, Le Mans? na categoria de protótipos, e o mais perto atualmente é competir na Stock Car. E há possibilidade, Diogo, a curto prazo ou ainda é só um sonho? Está ainda no patamar do sonho ou é algo que pode acontecer brevemente? É algo que pode acontecer, não brevemente, falo em uns 4 ou 5 anos, mas vamos ver o que dá. Muitas coisas podem acontecer e só esperar agora. Competir, manter os resultados bons e esperar, Imagina a corrida do milhão, Diogo. Se você ganha, né? né? Você já pensou nisso ou não? Já, mas só esperar. Vamos ver o que dá. Legal. O que você tem de retorno das outras pessoas sobre você, Diogo? É claro, o pai, Sim. você deve dar bronca, deve elogiar, o tio também, mas o que você recebe de retorno das outras pessoas sobre o seu estilo de pilotagem? Eles falam que eu sou muito constante. Meu estilo de pilotagem não é ser piloto rápido de uma volta, mas sim de constante. Por isso que eu até prefiro corrida de longa duração, pois você precisa ser constante e não ser afobado. Ser constante e sempre ser rápido em todas as voltas. Não pode ficar cometendo erros bestas. E o nível de concentração para um adolescente, um jovem, como que você trabalha isso, né? A gente sabe, né? Tem que ter muita concentração para um piloto de corrida, né? Tem que estar focado, percebendo, sentindo o carro dentro, né? Manobrando e vendo o que está acontecendo com o carro e fora, com as curvas, com os adversários, com as ultrapassagens. Como que é o seu nível de concentração? E você faz algum trabalho sobre concentração, Diogo? Eu não faço nenhum trabalho sobre concentração, mas falando de pistas, essas coisas, eu sou um piloto muito concentrado, eu acho. Eu procuro nunca desviar meu foco do que está acontecendo na pista, do que pode acontecer. Eu sempre mantenho minha cabeça no que está acontecendo nesse momento e o que eu posso fazer para melhorar a situação para mim e piorar para os pilotos em volta. Não piorar de uma maneira ruim, mas deixar a vida deles um pouco mais difícil quando estiverem competindo, sabe? Dá trabalho ao adversário, né? Isso, isso, Para você isso, tentar evitar uma ultrapassagem e também tentar uma ultrapassagem no adversário, é isso, né? exatamente. Legal. Le Mans é um sonho. Você imagina que chegar a Stock Car e depois sequência Le Mans. Como que você pensa isso, né? E por que Le Mans, por exemplo, Diogo? É, principalmente, pois Le Mans é um dos degraus da Tríplice Coroa, é uma das 3 maiores provas do automobilismo e é da categoria que eu mais gosto, que é de longa duração. A Tríplice Coroa que consiste de Mônaco, Indianápolis e Le Mans. Mas logo depois da Stock Car, eu acho que não é o ideal ir direto para Le Mans. Você precisa fazer primeiro um ano de preparação correndo na categoria que corre Le Mans para chegar muito bem preparado, não só você, mas também com a equipe, já saber, já ter afinidade com a equipe, né? Você tem que saber do seu companheiro de equipe, dos mecânicos, tudo, pois vai ser um continente diferente, então você tem que estar preparado fisicamente e emocionalmente também para as corridas de longa duração. Sim, 24 horas Le Mans, né? Como que Isso, você teria aí condições? Existe, às vezes, um revezamento de uma equipe, né? A equipe tem os revezamentos. sim. Você aguentaria quanto tempo, assim, se a gente falar, ó, na pista eu aguento tanto? Você tem essa ideia, Diogo? Nas 24
4 horas de Le Mans, as equipes são divididas em 4 ou 3 pilotos. É. Então, sempre são 6 a 8 horas de pilotagem. Sim. Um piloto não pode chegar lá e falar, eu não consigo fazer Não, isso. sim, mas você tem uma ideia, poxa, eu aguentaria 12 horas, 10 horas. Você já pensou isso? Eu acho que eu aguentaria o meu instinto mesmo, pois o que decide o tempo de pilotagem é a estratégia da equipe. Tá. O revezamento ocorre quando a equipe chama para o box, essas coisas. Legal. Diogo, eu quero agradecer muito a sua atenção aqui com o programa Bola Não Para. Estou conversando com um jovem piloto, Diogo Moscato, vai fazer 17 anos ainda. Vai daqui a pouco aí, o cara vai ficar famoso. Eu vou poder falar, eu entrevistei já o Diogo aqui, o Diogo já conversou aqui numa Bola Não Para, e eu já tive a oportunidade de conversar com outros pilotos que surgiram, Lucas de Graça, Alan Kodair, entre outros nomes aí, que eu acompanhei, viu, Diogo, a Fórmula Renault, quando o Pedro Paulo Diniz trouxe ao Brasil a Fórmula Renault, eu acompanhei todas as etapas aqui no Brasil. Então eu vi jovens surgirem através da Fórmula Renault, e a gente acompanha aí os nomes, a gente vai vendo alguns personagens que a gente acompanhava antes e tendo sucesso na velocidade. Não, às vezes uns chegando até próximo da Fórmula 1, outros não, mas tendo uma carreira na velocidade. Isso que é o legal de poder acompanhar, porque não é só a Fórmula 1, nós temos outras categorias, outras possibilidades, Fórmula Indy, NASCAR, Le Mans, como você disse, Stock Car aqui no Brasil, né? Outras competições que você pode direcionar a sua carreira e ter tanto sucesso como se fosse, por exemplo, um piloto de Fórmula 1, que, claro, tem a grife, né, da superlicença, de estar no mundo da Fórmula 1, né, mas é importante você estar no meio da velocidade, né, Diogo? Com certeza, sempre estar pilotando já é um prazer para qualquer piloto. Legal. Diogo, foi um prazer conversar com você. Sucesso, boa sorte. Espero que você tenha gostado da entrevista. Eu espero que a nossa corrida não tenha sido tão desgastante para você. Mas boa sorte, viu, Diogo? Sucesso para você na sua carreira. Lembrança à sua família. Dê parabéns aí pela luta que eles têm também, que eu sei que não é fácil ser o patrocinador, a família patrocinar, ajudar o Diogo a correr por aí. Valeu, Diogo. Muito obrigado, viu? Obrigado, Fred. Até a próxima. Quero agradecer o Diogo Moscato, foi o convidado de hoje do programa Bola Não Para, que volta semana que vem com mais um convidado, mais um entrevistado inédito falando de esporte para você. Espero você na semana que vem. Até lá!